backlog dir. Aqui definimos as configurações de diretor, definições de trabalho, que são comuns a vários trabalhos. Todo trabalho que você vai digitar no backlog, como a gente vai ver aqui um pouco abaixo, você tem que definir alguns dados, como o tipo de backup, os arquivos que serão salvos, agendamento, qual o storage que vai ser utilizado, qual dispositivo vai ser utilizado. Para não precisar ficar digitando essas informações em cada job, é feito uma espécie de job default, onde as opções que são comumente encontradas nos jobs podem ser digitadas aqui. Então, quando você digita um job, você faz referência a essas definições e ele copia, ele agrega ao seu bloco de instruções esse conjunto de instruções já definidas no trabalho padrão. Então, aqui temos as definições de trabalho, aqui temos já um trabalho, nomeado de Zubat trabalho, que diz respeito ao cliente Zubat FD, certo? E ele está carregando as definições que mostramos agora há pouco, jobs, def, file, que são as definições de trabalho que a gente definiu aqui em cima. Temos um trabalho para o catálogo, um trabalho de backup, porque o catálogo também deve ser salvo, uma medida de segurança, caso você tenha os dados do seu próprio servidor backlog corrompido. Temos um trabalho de verificação dos dados, um trabalho de restauração de dados. Aqui temos um bloco de instrução chamado FileSet, que é onde é definido os arquivos que serão salvos. Neste caso, estamos criando o FileSet para um cliente Linux. Lembrando que o Backlog é uma ferramenta que atende a diversas plataformas. Você pode também definir FileSets para Windows e também para o Mac. Certo? Aqui nós criamos um FileSet específico para o Backlog Server, para o servidor Backlog, certo? E um FileSet para o catálogo. Quando um trabalho for salvar algum tipo de dado, ele chama o seu FileSet específico. Você pode criar um FileSet para vários tipos de serviço ou um FileSet específico para cada serviço. Aqui é o bloco de instruções para o agendamento de backup, certo? No nosso caso, nós temos 3 backups agendados, né? Aqui vai correr um backup de nível diferencial com a piscina do tipo file daily, que nesse caso específico, como vai ser explicado um pouco mais à frente, é uma piscina ou é um conjunto de volumes, no caso é um volume que tem como característica o salvamento de dados diário, certo? Então, o Backlog vai rodar um backup do tipo diferencial diariamente, de segunda a quinta, às 6h30. Também vai rodar um backup do tipo full, completo, obedecendo ao pull file weekly, que foi especificado semanalmente aqui, certo? Às 16h30. E também vai rodar um backup full toda primeira quinta-feira do mês às 16h30. É interessante o administrador do Backlog optar por fazer backups em horários em que a mudança de dados da rede seja pequena. Isso já ocorre geralmente fora do horário administrativo ou em final de semana. Como a maioria dos administradores não vão ficar no final de semana. Continuando. Aqui são as definições dos clientes, certo? E dos storage. Foi criado vários storage porque cada um diz respeito a um tipo de dispositivo. Um tipo de dispositivo onde o dado será salvo. Que foi referenciado no arquivo Zubat
do Bacula SD, explicado anteriormente. Assim como no arquivo Bacula SD, onde temos definições pré-configuradas pelo Bacula da instalação, nos outros arquivos também temos essas definições. Nesse caso aqui, do mesmo caso do Bacula SD, são para outros tipos de dispositivos de armazenamento. Aqui temos a definição do catálogo, tipo de banco de dados que será usado, e, assim como nas outras, um bloco de instruções para mensagens de log do Bacula, no caso do Bacula D, do diretor. Aqui temos os pull. Temos 3, né? Como foi mostrado anteriormente, o file daily, o file weekly e o file monthly, que diz respeito aos backups diários, semanais e os mensais. Aqui definimos o tempo de retenção dos dados no volume. Definimos também se o volume poderá ser reutilizado e a quantidade máxima de dados que poderá ser nesse volume. Essas informações vão variar de acordo com a característica do pool, do volume de armazenamento. E aqui temos a definição de um outro tipo de console, que foi mencionado anteriormente, o console, o uso Batmon, nesse caso, que servirá para visualização de estatísticas e interface gráfica. Bom, esses são os arquivos de configurações principais do Bacula. Aqui demos um overview em relação ao Bacula, em relação ao backup. Mais à frente mostraremos como instalar uma máquina, preparar uma máquina para que ela rode o Bacula e mostrar a instalação passo a passo.